Gente, boa tarde. Vamos nós continuar nossa live, continuar nossa revisão de prova. Paramos da última vez na questão 62, certo? Então eu vou seguir aqui da 63. Qualquer coisa vão comentando por aí e a gente pode ir discutindo, tá? 63. O projeto terapêutico singular, PTS, então a questão do PTS, né? Era inicialmente denominado projeto terapêutico individual. No entanto, o termo singular representa melhor o seu objetivo, pois destaca que o projeto pode ser feito para grupos ou famílias e não somente para indivíduos, né? Singular no sentido de ser ali da pessoa, mas englobando também grupos e famílias. Na construção do PTS, podemos ressaltar 4 momentos importantes: definição de hipóteses diagnósticas, definição de metas, divisão de responsabilidades, avaliação e reavaliação. Considerando a construção do projeto terapêutico, boa tarde, considerando a construção de um projeto terapêutico singular, o PTS singular, assinale a afirmativa correta. Então a gente vai levar em conta, né, o PTS para poder assinalar aqui a correta, tá? Vamos lá, letra A. As ações devem ser desenvolvidas desconsiderando as necessidades e as possibilidades de cada usuário, de forma que ultrapassem a estrutura física do serviço de saúde. A gente já está vendo que está errado, né? Não é desconsiderando as necessidades e as possibilidades de cada usuário. Enfim, não é a letra A. Letra B. O objetivo é traçar a estratégia de intervenção, considerando as necessidades do usuário, ok? Os recursos disponíveis pela equipe, ok? E o território a qual pertence a sua família. Tudo certo até aqui. Letra B seria aí nossa questão, certo? Mas vamos ver as outras. Letra C. A articulação dos serviços com o oferecimento de suporte social aos pacientes não contribui para o restabelecimento de vínculos fragilizados. Articulação e oferecimento de suporte não contribui para o restabelecimento de vínculo ao longo do processo de desenvolvimento. Não é a letra C. Pois contribui sim, né? Justamente essa articulação e esse suporte que possibilita muitas vezes essa construção de vínculos. Enfim. Letra D. A equipe deve reproduzir uma experiência bem-sucedida de um outro usuário. É PTS, projeto terapêutico singular, certo? Então eu vou precisar considerar cada usuário na sua particularidade, na sua vida, enfim. Então eu não posso pegar uma situação que deu certo em um e colocar no outro, porque não necessariamente, né? A gente precisa levar em conta a história de cada indivíduo. Já não é a letra D, vou nem seguir. Letra E. O foco da construção deve ser o usuário em sua singularidade, beleza. E esse processo deve contemplar a expectativa dos profissionais. Não. Que atuam no caso sobre o que deve ou não deve ser tratado a partir do ponto de vista de cada um. Não, porque o protagonismo é dos sujeitos e dos seus contextos. Então não é para ser levado em consideração, né, as expectativas do profissional. Enfim, por mais que a gente, né, enquanto profissional, queira melhor, claro, para o usuário, mas não é sobre nós enquanto profissionais, né? É para... enfim, a gente tem que levar em consideração o protagonismo dos sujeitos, né? E ainda tem aqui, né, o que deve e o que não deve ser tratado, enfim. A partir do ponto de vista de cada profissional. Não. Isso é sobre os sujeitos. Então, letra B é a nossa alternativa correta, certo? E eu considero essa questão não tão difícil, né? A gente consegue, né, minimamente, inclusive com o que está escrito no enunciado sobre PTS, a gente consegue minimamente responder essa questão. Pelo menos considere. Talvez a pessoa, né, ficasse entre B e E. Mas aí eu acho que quando a gente lembra, né, que isso não é sobre o profissional, é sobre os sujeitos, e aí a gente talvez consiga responder a B. Mas poderia ser uma questão que ficaria ali entre B e E, mas temos a letra B como correta, ok? 64. Um dos pilares nos cuidados prestados a qualquer indivíduo que apresente uma doença ameaçadora de vida envolve uma comunicação efetiva entre o paciente, seus familiares ou rede de apoio e os profissionais de saúde. Entre os instrumentos utilizados encontra-se a reunião familiar. A gente está praticamente falando aqui de cuidados paliativos, né? Ameaçadora de vida, doença ameaçadora de vida, enfim. Aí entra a reunião familiar como um ponto. Sobre a reunião familiar, inclusive já trouxe sobre a reunião familiar aqui.
com vocês, que é a mesma coisa de conferência familiar, também é utilizado nesse outro termo. Mas enfim, vamos lá. Sobre reunião familiar, assinale a alternativa correta. Letra A. É um procedimento interdisciplinar, sim, que envolve apenas médicos e enfermeiros. Já está errado. Não é só apenas médicos e enfermeiros. É uma equipe intermulti, enfim. Letra B. Visa expor quais são os valores e as preferências dos profissionais para transmitir aos familiares o que é consenso entre eles e definir estratégias de cuidados atuais e futuros. Infelizmente, se a gente for olhar para a prática, muitas vezes é assim que acontece. Mas isso não é o correto, né? E pensando teoricamente, enfim, né, de fato o que é o correto, não é isso. Mas sim, na prática, muitas vezes é isso que acontece. O profissional vai só lá falar o que ele acha que é correto e a família vai só escutar. Mas esse não é o correto. Isso aqui poderia confundir, enfim, talvez, não sei, quem não tivesse minimamente conhecimento, né? Pensando aí na sua prática. Mas a gente está falando aqui de algo que é o que é o certo, né? A ser feito e o que é que na teoria, né, de fato deveria ser seguido. Então não é a letra B, porque não é as preferências do profissional e ele só chegar e dizer à família o que é que vai acontecer, as estratégias, enfim. Letra C. Deve acontecer em um momento tardio da admissão hospitalar, no momento em que é preciso tomar decisões em situações críticas. Mais uma coisa que geralmente é o que acontece, mas não é a coisa certa. Geralmente só vão fazer reunião familiar quando está numa situação já crítica, agora vamos conversar com a família. Mas o correto, né, o que deve ser feito é o quanto antes, né? Assim que você já... Veja, mas você está falando de uma doença mais duradoura de vida, então a partir do momento que se tem um diagnóstico de como é que vai ser esse cuidado, já deveria ser feita uma reunião familiar. Então não é a letra C. Letra D. É recomendado que sejam incluídos nela, no caso da reunião familiar, né, os aspectos médicos, psicossociais, a perspectiva do paciente sobre sua doença e cuidados. Até aí tudo certo. Mas excluindo os aspectos espirituais envolvidos a fim de evitar controvérsias. Não. A gente precisa levar em consideração os aspectos espirituais de cada paciente e família. Também precisamos levar em consideração isso. Então não seria a letra D por causa desse finalzinho. Letra E. As questões mais difíceis, com frequência, não são abordadas por dificuldade da própria equipe, já que a maioria dos profissionais de saúde, em sua formação, tem pouco preparo para a comunicação. Letra E é a nossa alternativa. Justamente, né, que é sobre exatamente isso que acontece. Muitas vezes não são abordadas pela própria dificuldade da equipe mesmo. E por, muitas vezes, os profissionais, na sua formação mesmo, já ter pouco preparo para a comunicação, entre outras coisas, né? Mas a letra E nos contemplaria, porque todas as outras estão erradas. Mais uma que eu até botei aqui, né, considerada fácil, porque minimamente se você conhece, né, o que é um cuidado, né, em saúde, assim, eu acho que nem você necessariamente sabe o que é reunião familiar. Você consegue responder, por causa que são alternativas que dizem muito coisas que, tipo, fogem mesmo da casinha, das questões corretas a serem seguidas. Enfim. 65. Decididamente não se pode fazer nada em relação à vida das pessoas. Pensava, nem a amizade, nem a compaixão, nem a psicologia, nem a compreensão das situações tem a menor utilidade. As pessoas constroem sozinhas a engrenagem da própria desgraça. Dão corda até o fim e depois a engrenagem continua rodando. Inevitavelmente, com algumas falhas, algumas fraquezas, quando uma doença interfere, mas continua rodando até o fim, até o último segundo. Um trecho aí, né, de um livro, Serotonina, de Michel, esse nome difícil aí que está escrito. Enfim, o texto ilustra aquilo que na existência humana se opõe vigorosamente, é uma questão de psicanálise, se opõe vigorosamente ao desejo de curar, manifesto de modo especial em jovens psicoterapeutas. Assinale a opção que apresenta o conceito psicanalítico que pode ser identificado no texto. E aí uma coisa que está aqui nessa questão é que a palavra aqui, engrenagem, se repete, né? Engrenagem, continua rodando. Então a gente está vendo algo que tem um ponto e ele segue na mesma coisa. Só aí, visualmente, a gente já estaria pensando em repetição. Pela própria nomenclatura engrenagem que nos ajuda a pensar isso. E aí, de fato, a nossa alternativa dessa questão é repetição.
E aí não é as outras, né? Porque, enfim, resistência, elaboração. Elaboração não é, né? Ele tá falando, inclusive, de alguém que tá aí preso, né? Pela própria desgraça. A engrenagem da própria desgraça. É isso que ele coloca aqui. E aí não seria as outras. Transferência também não. Rememoração. Rememoração nem é uma palavra, né? Da psicanálise, não que eu conheça. Resistência não seria também, porque, enfim, é isso. A palavra engrenagem continua rodando. Esse processo, né? Que se segue, se mantém, nos daria a lógica, a ideia de repetição. Letra A mesmo, tá? Uma questão de psicanálise das muitas que tem aqui. 66. A atuação do psicólogo é uma questão de bioética, essa daqui. Eu até coloquei assim que essa questão é fácil, e de fato ela é, mas para quem estudou minimamente conceitos básicos de bioética, porque quando você vai estudar para a prova, concurso, residência, você precisa estudar bioética, porque cai. E aí você precisa saber, o mínimo é saber o que tem aqui nessa questão. É o mínimo de bioética. E aí vamos lá para ela. A atuação do psicólogo em comitês de ética hospitalar exige seu conhecimento em bioética. Embora já muito ampliado e criticado, o principialismo segue sendo o ponto de partida das discussões desse campo. De acordo com a versão de Beauchamp e Childress, em Principles of Medicine and Ethics, enfim, que é um livro aí super conhecido das questões de bioética, essa linha de pensamento apresenta 4 princípios ou modelos basilares. Se você só leu no universidade, você fica assim, pronto, não sei de nada, principialismo, que livro é esse em inglês, enfim. Mas aí você vai ver que ele está pedindo os 4 conceitos básicos da bioética, ponto. Que é justiça, não maleficência, beneficência e autonomia. São os 4, letra B. O resto não são, então ponto, estão errados. Então é uma questão fácil para quem estudou conceitos básicos, que é aquilo, tipo, o que é que eu preciso estudar a bioética? É isso aqui, você precisa saber que são esses 4 os pilares da bioética. E aí pronto, você responderia facilmente essa questão. Mas é isso, todas as outras estão erradas porque não são os 4 pilares, né, da bioética. É a justiça, não maleficência, beneficência e autonomia. Repetindo, letra B. Tá? Vamos lá, questão 67. Luiz vive com sua mãe e apresenta um transtorno obsessivo-compulsivo. TOC, né? Cujos sintomas limitam enormemente sua vida fora e dentro de casa. Devido à possibilidade de contato com as fezes de animais, das pessoas... Peraí, calma. De novo. Luiz vive com sua mãe e apresenta um transtorno obsessivo-compulsivo, cujos sintomas limitam enormemente sua vida fora e dentro de casa, devido à possibilidade de contato com fezes de animais, das pessoas em situação de rua ou as suas próprias. Quando retorna à sua casa, toda a sua vestimenta e calçado devem ser lavados ou mesmo jogados no lixo. Após defecar, todo o banheiro e toalhas devem ser desinfetados. A mãe, coitada, é responsável por buscar caminhos na rua livre de ameaças e em casa por todo o processo de higienização. Ela cumpre, sem colocar limites, os rituais de limpeza doméstica, temerosa que, se deixar de fazê-lo, a situação do seu filho se agrave. Ela controla também a alimentação, a fim de regularizar o funcionamento intestinal do filho. Dessa forma, ela termina por colocar as necessidades e desejos de Luiz, né, do seu filho, acima de sua própria vida pessoal, dando-lhe cuidado quase integral. E que vida tão difícil desses dois, né? Assim, de que um precisar do outro, assim, nesse sentido, né? Enfim. Em psicologia, esse tipo de fenômeno é identificado como... E é justamente isso, né? A letra D, de codependência. Porque, veja, a mãe se coloca nesse lugar de fazer tudo pelo filho e o filho precisa dessa mãe nesse sentido, né? E ao mesmo tempo, parece que para viver, essa mulher colocou a vida dela, né, enfim, em torno do filho dela. Então é aquela coisa, para ela continuar fazendo o que ela faz, ela depende do filho tendo esses sintomas que ela tem. E para o filho continuar aí minimamente organizado, vamos pensar assim, ele precisa dessa mãe. Então, é letra D, né? Altruísmo, não, compaixão, liberalismo, permissividade.
Não seria, tá certo? Porque a gente tá pensando em duas pessoas, uma dependendo da outra mesmo, assim. É uma coisa quando eu li, né? Enfim. Até coloquei aqui como fácil. Mas enfim. Letra D, 67, tá? 68. Parentalidade é um termo relativamente recente, que começou a ser utilizado na literatura psicanalítica francesa, a partir dos anos 60, para marcar a dimensão do processo de construção da relação dos pais com os filhos. Nessa perspectiva, assinale a opção que apresenta uma importante característica desse processo. Tá? Ele está pedindo uma característica do processo de parentalidade. Certo? Letra A. Letra A. A relação de consanguinidade ou de aliança é suficiente para assegurar o exercício da parentalidade. Consanguinidade ou aliança é suficiente para... Não. Né? A questão de sangue e de aliança é suficiente para ser... Não necessariamente, né? Você pode não se colocar enquanto pai e mãe, mesmo tendo uma boa aliança ou uma relação de consanguinidade. Não seria a letra A. Eu coloquei aqui nessa questão, agora que eu tô vendo, botei fácil para quem estudou sobre o básico de psicanálise. Vamos lá. Letra B. O processo de filiação se inicia após o nascimento do bebê, a partir da transmissão consciente da história infantil dos pais e de seus conflitos com os próprios pais. Veja, primeiro que o processo de filiação não é se inicia só após o nascimento do bebê. Para a psicanálise isso é antes do próprio nascimento, né? E aí ele já traz outra coisa, assim, a partir da transmissão consciente da história infantil dos pais e os seus conflitos com os próprios pais. Para se existir parentalidade, eu preciso, né, conscientemente trazer essa história. Não é a letra B. Letra C. Podemos restringir a parentalidade à gestação, ao nascimento de um filho, já que as identificações infantis não determinam ou influenciam a forma como cada um de nós exercerá a parentalidade. Acho que primeiro, né, quando ele traz, podemos restringir a parentalidade da gestação ao nascimento de um filho. Não, porque a parentalidade, né, vai aí na vida toda entre pais e filhos, né? Aí já estaria errado daí, né? E aí ele fala que as identificações infantis não determinam ou influenciam. Talvez não determinem, mas influenciar, provavelmente sim. E aí também estaria errado. Enfim. Letra D. A pré-história da criança se inicia na história individual dos pais. O desejo de ter um filho, de tornar-se pai e tornar-se mãe, que é isso que eu falei, né? Quando ele diz aqui na letra B, que a filiação se inicia após o nascimento do bebê. Não, é desde o momento que você deseja ter uma criança, você já está construindo, né, esse processo de parentalidade. E aí ele fala, a pré-história da criança se inicia na história individual dos pais. O desejo de ter um filho, de tornar-se pai e tornar-se mãe, reatualiza as fantasias das suas próprias infâncias, da sua própria infância e do tipo de cuidado parental que tiveram. Muito provavelmente é a nossa letra D, né? Pelo todo o contexto que eu trouxe para vocês. E isso, né, de fato, quando você está em construção da sua parentalidade, a chance da reatualização das fantasias da sua própria infância, né, seus próprios processos de filho, enfim. E do tipo de cuidado parental que tiveram, né? Isso tem influências, que é isso que a letra D está dizendo que não, né? Que não tem, não determina nem influencia, que na verdade sim podem influenciar. Na letra C, estava dizendo no caso. E aí vamos para a última, letra E. O amor parental é um retorno e uma reprodução do narcisismo dos pais que colocam o filho no lugar de sua majestade bebê, como expressou Freud. E ao valorizar a criança, os pais visam abandonar seu próprio narcisismo. Não, porque não é sobre abandono do seu próprio narcisismo, pelo contrário, enfim. Mas aí não é a letra B, tá? Não é a letra E. Quer dizer, o que tá todo completinho mesmo aí é a letra D, e essa de fato é a nossa alternativa, a letra D. E aí, como eu tinha dito, né, que essa aqui tava fácil para quem sabe, assim, um pouco o básico, assim, de psicanálise. Talvez ficaria aí, quem não
tivesse mais dificuldade, enfim, entre D e E, por não saber muito, mas enfim. Porque as outras, meio que você olha e pensa assim, não, tá muito estranho, tá muito fora. E, mais uma vez, isso sabendo um básico de psicanálise, porque é uma questão que se você não estudou nada de psicanálise, dificilmente você consegue, né? Porque você precisa minimamente ali alguns conceitos, né? Essa coisa do narcisismo até, enfim. Mas eu não considero uma questão difícil, assim. Teve outras de psicanálise, por exemplo, a 69 que a gente vai ver agora, eu achei ela bem chatinha. Mas enfim, vamos lá. 69, tá? Mais uma de psicanálise, especificamente do texto de Freud, Luto e Melancolia. Em 1917, no artigo Luto e Melancolia, Freud, depois de fazer uso do sonho como protótipo normal das perturbações psíquicas narcísicas, tenta esclarecer a essência da melancolia, comparando-a com o afeto normal, com o afeto normal do luto. Ou seja, faz do segundo termo a forma patológica do primeiro. Então, tenta esclarecer a essência da melancolia, comparando-a com o afeto normal do luto. Faz do segundo termo a forma patológica do primeiro. De acordo com o texto, assinale a afirmativa correta. Por que eu considero essa questão muito difícil? Porque você precisaria ter lido o texto de Luto e Melancolia e ter basicamente compreendido ele completamente, assim, para poder não... Porque tem muita... o contrário, uma coisa contrária da outra, enfim. Mas vamos lá. Letra A. Na melancolia, é o mundo que se torna pobre e vazio. No luto, é o próprio ego. Se você não leu o texto, dificilmente você saberá isso aqui. Mas, na letra A, o que tá aí, não é a letra A o correto, porque é justamente o contrário, tá? É no luto que o mundo se torna pobre e vazio e na melancolia o próprio ego. É o contrário, então não é a letra A. Letra B. Duas operações psíquicas finalizam o processo do luto. A prova de realidade e o movimento de retorno da libido à própria pessoa. Essa letra B é uma interrogação. Por quê? Eu vou tentar explicá-la sem de complicar tanto as coisas de psicanálise, mas enfim, sem a gente precisar chegar nisso. Mas enfim, é porque lá no texto do Luto e Melancolia, Freud fala sobre o teste de realidade e a gente conseguir... quando ele fala de finalizar o processo de luto, ele realmente fala sobre isso, mas é no sentido de que o luto para ele é um processo normal, né, de alguém que vivenciaria aquilo diante de uma perda. E aí ele fala que a finalização disso é você conseguir ali seguir tua vida, enfim, né? A gente tem outras, inclusive, teorias recentes que trazem muito disso, do que Freud já falava lá atrás. Mas ele tentava dizer muito nesse sentido, assim, né, de que finalizar o luto, né, que hoje a gente entende que não se finaliza, mas aí Freud trazia como termo finalização de luto, e que seria justamente essa quebra, de você conseguir ali seguir tua vida, você conseguir fazer suas coisas, né, aquela dor, todo aquele sentimento que você tem diante de uma perda não iria te incapacitar, enfim, nesse sentido. E aí é tanto que ele diz, né, no texto, que a conclusão do trabalho do luto, ele chama assim, a conclusão do trabalho do luto é quando o ego está livre e desinibido. É assim que ele coloca no texto. E aí, por isso, não é a letra B. Porque assim, por mais que ele fale lá, ele não chama de prova de realidade, ele fala de teste de realidade, que é quando você realmente encara a realidade e consegue lidar com ela mesmo diante de um luto, né? E aí você, se você está ali no teste de realidade, você finalizou o trabalho do luto, vamos pensar assim. E aí ele, aqui na alternativa, fala também o movimento de retorno da libido da própria pessoa. Isso também poderia ser, porque aí você estaria fazendo um movimento de retorno, você estaria conseguindo encontrar novamente os processos libidinais com outras coisas, que é um pouco disso que ele traz no texto. Por isso que eu fiquei meio assim com a letra B. E eu fiquei, será que essa não seria certa? Enfim, e ela realmente deixa a gente com essa interrogação, porque tem algumas coisas no texto que falam sobre o que a letra B está dizendo. Só que não é exatamente isso, porque ele diz outra coisa. Ele fala claramente que o trabalho
a conclusão do trabalho do luto é o ego livre e desinibido. E aí meio que tipo, não é isso que está dizendo aqui sobre finalização de luto. E aí parece que por isso que não é a letra B. Mas enfim, eu fiquei com várias interrogações com essa questão. Talvez eu iria levar ela para, né, enfim, época lá do recurso, eu iria levar ela para recurso e ver o que era que eles trariam para mim, porque essa letra B tem um sentido e não é a letra B a alternativa, né? Já o spoiler para vocês, a alternativa correta é a letra E, mas a gente vai chegar lá. E aí, letra C, são traços intrínsecos à semiologia do luto: a perturbação do sentimento de autoestima, a autorrecriminação e a expectativa delirante de punição. Todas essas são traços intrínsecos ligados à melancolia para Freud. É por isso que não é a letra C. Não, porque a letra C está falando que é do luto. É porque para Freud, luto é uma questão normal, do que vai ser vivenciado dentro de uma perda, e a melancolia é como se fosse o lado patológico, né? Ele ainda utilizava nesse sentido, né, do luto, por exemplo, né? Enfim. Letra D. Tanto o lutado quanto o melancólico, tanto o lutado quanto o melancólico, na perda de um objeto amado, tem consciência da perda que deu origem à patologia e sabem o que foi perdido com ele. Quando Freud traz no texto, ele fala que na melancolia, não necessariamente, né, ou na maioria das vezes, a pessoa não sabe o que foi perdido, né? Se perde num nível de angústia tão grande que você já não sabe muito bem o que foi que você perdeu, sabe? Enfim, então não é a letra D, porque está falando que tanto no lutado, né, tanto no luto quanto no melancólico, estaria essa questão de saber, né, conscientemente o objeto de perda, enfim, o que foi de fato perdido, e não. Então não é a letra D, tá? E aí, nossa letra E, nossa alternativa correta pelo gabarito, diz assim: o abandono de uma posição libidinal quando da perda do objeto não é feito sem oposição e pode resultar em negação ou até mesmo chegar a uma psicose alucinatória de desejo. Gente, olha essa alternativa, você lê, você diz assim, é o quê? Mas é exatamente isso que tem lá, assim, né, no texto, de que o que é que ele está querendo dizer aqui com essa letra E? Né? De que quando você perde, né, o seu objeto amado, seu objeto de satisfação, enfim, quando se perde isso, e aí abandona uma posição libidinal, porque você também perde, né, sua libido, enfim, libido não no sentido sexual, tá, gente? Não vou entrar em maiores pormenores da psicanálise, mas é para ajudar a entender. Não é feito sem oposição e pode resultar em negação. O que é que ele está chamando de oposição? De resistir a essa perda, porque o normal, tá? Eu vou usar muitos termos do que está lá escrito, né? O normal é você resistir à perda, você não quer que aquilo tenha acontecido, né? No sentido de você ficar triste, ficar mal por aquilo ter acontecido, né? Você realmente resistir nesse sentido, mas aí isso fazer parte do teu processo de elaboração. E aí quando você não resiste, né? Não é feito sem oposição, sem essa resistência, sem se opor a essa coisa, e aí se pode resultar em uma negação, né? Tipo, você está fingindo que aquilo não aconteceu. Eu não estou resistindo veja, quando eu resisto, que digo que não queria que aquilo tivesse acontecido, enfim, não é no sentido de negação, é de fato eu estou processando ainda, né, o que está acontecendo. Mas quando eu simplesmente não estou aqui, estou sentindo nada aconteceu. E isso não é comum, não é normal, né, para Freud, enfim. E é isso que ele está falando. Quando se abandona uma posição libidinal, quando da perda do objeto não é feita sem oposição e pode estar em negação, até mesmo chegar a uma psicose alucinatória de desejo. Então, quando não é feita, a alternativa no geral está dizendo, quando não é feito todo esse processo que faz parte da elaboração, né, de se opor ao acontecido, enfim, você pode criar situações patológicas da sua vivência, né? Que é isso que ele traz. Pode chegar até uma alucinação do desejo, uma psicose alucinatória, enfim. Então, de uma forma bem geral, zona, assim, só para ajudar mais no entendimento dessa questão,
é a nossa letra E, porque é isso que ele está dizendo lá no texto, luto e melancolia, tá? Os outros, a maioria das outras alternativas é justamente porque está ao contrário. O que ele está nomeando de luto seria melancolia e o que ele está denominando de melancolia seria luto. E aí, basicamente, por isso que as outras também estão erradas. Mas é uma questão difícil, muito difícil, assim. Eu passei um tempo, assim, para poder analisar ela. E olha que eu já li luto e melancolia várias vezes. E mesmo assim, né? Porque é aquilo, não é porque a gente estuda psicanálise que a psicanálise fica fácil. Porque não é não, viu? Principalmente essas, assim, que, enfim, saem misturando as coisas. Mas é isso. Eu talvez iria ainda mexer com essa questão. Iria levar ela para a banca de recurso entre letra B e letra E, mas é a nossa letra E, certo? O gabarito dessa questão. Não sei se conseguiram compreender, porque é realmente dificilzinho, mas qualquer coisa me digam, tá? Inclusive para quem estiver assistindo depois, trazer suas impressões para cá, para a gente conversar sobre essa questão e as outras também. 70. A característica essencial dos transtornos somatoformes é a presença repetida de sintomas físicos associados à busca persistente de assistência médica, sem que se encontre uma base orgânica para os mesmos. A presença de fatores psicossociais etiologicamente relevantes. Segundo o Código Internacional de Doenças, o CID-10, assinale a opção que indica um transtorno somatoforme. A característica essencial dos transtornos somatoformes é a presença repetida de sintomas físicos associados à busca persistente de assistência médica, sem que se encontre uma base orgânica para os mesmos, e a presença de fatores psicossociais etiologicamente relevantes. Essa é uma questão que você poderia ficar entre letra B e letra E. Por quê? Porque letra B está falando de transtorno conversivo, que geralmente, né, se usa essa nomenclatura lá no CID-10, é conversivo. É o mesmo que psicossomática, que não tem causa orgânica, né? Enfim. E aí quando você lê o enunciado que veio aqui, sem que se encontre uma base orgânica para os mesmos, aí você já pensa, eita, é psicossomática, né? Só que aí por isso a atenção ao enunciado. O que o enunciado está dizendo? Ele está dizendo que é presença repetida de sintomas físicos associados à busca persistente de assistência médica. Isso aqui é o que pega a nossa questão. A nossa resposta é letra E, hipocondríaco, porque ele está falando de uma pessoa que fica ali insistentemente buscando coisas médicas sem necessariamente ter alguma coisa orgânica, né? Alguém que está ali com medos, enfim. Então, é hipocondria, certo? Não é conversiva psicossomática, porque na psicossomática, geralmente, as pessoas não ficam buscando ali assistência médica. Pelo contrário, muitas vezes, né, o psíquico, como é só psíquico, não vão procurar ajuda médica porque achando que é uma questão orgânica, enfim, com o embasamento da coisa, né? Mas no hipocondríaco, não. Ele sai buscando assim, sem muita base. Não, ele sai criando, na verdade, né, coisas e buscar assistência médica. Então, por isso que poderia aí trazer uma confusão entre transtorno conversivo e hipocondria, certo? Mas é a nossa letra E, porque por causa dessa partezinha que fala da busca persistente de assistência médica. Isso é o que dá a nossa resposta, assim, sabe? Por isso que eu sempre digo, prestem muita atenção ao que o enunciado está pedindo. Às vezes a resposta está lá. 71. O termo paliativo, mais uma de cuidados paliativos, né? O termo paliativo significa proteção e deriva da palavra palio, em latim, referência aos mantos usados pelos cavaleiros para se protegerem de tempestade. O campo dos cuidados paliativos em saúde foi definido pela primeira vez pela Organização Mundial de Saúde, OMS, em 1990. O conhecimento e os estudos a respeito desse campo vêm se ampliando,
e modificando seu conceito, suas indicações e seus benefícios. Segundo a OMS, assinale a opção que apresenta a noção mais recente de cuidados paliativos. Então, basicamente, ele está querendo o conceito, né, de cuidados paliativos pela OMS. Vamos lá. Letra A. São cuidados totais, ativos de paciente cuja doença não responde mais aos tratamentos curativos. Não. Porque a gente pode sim fazer cuidados paliativos mesmo aos que possam responder ao tratamento curativo. Enfim, é isso que traz, né, o conceito mais recente, tá? Então não é letra A. E nessa questão eu botei aqui, fácil para quem estuda ou conhece cuidados paliativos. Né? Letra B. São cuidados holísticos, ativos, de indivíduos em função de doenças graves e de pessoas próximas ao final da vida. Não, porque a gente pensa que o conceito que traz pra gente cuidados paliativos mais recente traz que é para cuidados a doenças ameaçadoras da vida. Não tá falando de fim de vida. Doença ameaçadora da vida, você pode passar uma vida inteira com a doença ameaçadora da vida. Um monte de tempo, tá? Então, enfim, é desde o diagnóstico, aquela coisa toda, né? Mas não é para cuidados em fim de vida exclusivamente. Por mais que a gente sim cuide em final de vida, mas não é exclusivo para isso, tá? Então, não é letra B. Letra C. São cuidados assistenciais promovidos por uma equipe multidisciplinar diante de doenças potencialmente fatais e terminais. Não, a gente tenta, inclusive, nem utilizar mais esse termo terminal, né? Porque acabou ficando pejorativo. São doenças ameaçadoras de vida. O cuidado desde o diagnóstico. Lembrem disso. Esse é o básico. Vamos para a letra D. São destinados a indivíduos que enfrentam problemas associados a doenças com risco de vida, o mesmo que a ameaçadora de vida, certo? Em qualquer momento do adoecimento. É a nossa letra D, o correto, tá? Porque em qualquer momento do adoecimento, não é só no estágio avançado, já no final da vida. Não. Na verdade, o melhor que se faz é assim que se tem um diagnóstico. Mas, enfim, é para, né, esses cuidados destinados aí aos indivíduos, desde, enfim, qualquer momento do adoecimento e doenças contém risco de vida, ameaça à vida, enfim. Então, é a letra D, tá? Vamos para a letra E, porque que não é também. Letra E. São cuidados que oferecem um prolongamento incondicional de vida do paciente, lhe dando a chance de redimensionar sua existência. Não. Por mais que, né, os estudos comprovem que pessoas em cuidados paliativos, diferente de pessoas que tivessem doença ameaçadora da vida e não tivessem cuidados paliativos, elas, na verdade, de fato, acabam prolongando, porque a gente está falando de ter uma qualidade de vida melhor, um cuidado melhor, uma oferta de cuidados, né? E acaba, sim, consequentemente, tendo muitas vezes, né, esse prolongamento, mas não necessariamente, né? Esse não é o foco. O foco é o cuidado, né, adequado a pessoas que estão em situações de ameaça, doenças ameaçadoras da vida. Então, por isso que é a nossa letra D, certo? Boa tarde para quem está chegando por agora. A gente está na questão agora 72. É isso, 72. Temos mais um tempinho aí. Um paciente crônico é aquele que é portador de uma doença permanente, que deixa incapacidade residual, que produza alterações patológicas irreversíveis, que possa implicar em reabilitação ou que requeira longos períodos de observação, controle e cuidados. Inclusive, daqui a pouco, 7 horas da noite hoje, estarei dando, né, uma palestra justamente sobre doenças crônicas, né? Luto no adoecimento crônico, enfim. Mas vamos lá. Assinale a opção que apresenta uma questão geral que envolve seu universo psicossocioafetivo, tá? Então, a gente tá pensando aí em pacientes crônicos, tá? Letra A. A impossibilidade de adaptação da pessoa portadora da doença crônica à vida. Não, né, gente? Não é sobre impossibilidade de adaptação, né? Na verdade, é construção, né, desse processo de adaptação. Enfim, não é a letra A, tá? Letra B. A inviabilidade de desencadeamento no paciente de mecanismos defensivos múltiplos. Não, ele pode sim construir mecanismos de defesa de várias ordens. Não é a letra B. Letra C.
há uma coincidência entre o fato de ser afetado por uma doença crônica e ser, no plano psicológico, um doente crônico. Não, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A doença crônica em si, né? O fato da doença crônica em si é uma coisa. A questão psicológica de como você vai lidar com esse adoecimento crônico é outra, é do individual, é de cada um, enfim. Então não tem uma coincidência, ele vai exatamente, tem uma doença crônica, então vai ser assim psicologicamente que ele vai se portar. Não. Então não tem essa coincidência, por isso que não é a letra C. Letra D. A produção de uma quebra na dinâmica do desenvolvimento do indivíduo global, sem, entretanto, abalar sua condição sociocultural. Não, né? A gente tem aí abalos, né, em várias ordens de pessoas que estão vivenciando um processo de adoecimento crônico. Não é só um campo, uma esfera, por exemplo, a questão da doença seria só no campo orgânico, enfim, não. Tem uma questão social, cultural, que tem aí suas influências e suas afetações na vida das pessoas com doenças crônicas, certo? Então, também na letra D. É uma questão que não é difícil, né? Acho que minimamente você consegue ir descartando assim os absurdos. Eu falo que essas questões são fáceis, né? Mas enfim, letra E, que é a nossa alternativa. Vamos ver o que é que ela diz, tá? A possibilidade de que longos períodos de internação levem o paciente a manter a cronicidade da doença a fim de obter cuidados que fora do hospital não teriam. Isso super pode acontecer mesmo, porque, veja, são doentes crônicos, muitas vezes precisam, né, de algumas questões de máquinas, enfim, o oxigênio, sei lá, questões respiratórias, são algumas medicações, muitos adoecimentos crônicos levam, sei lá, uma traqueostomia, enfim, vamos elencar vários aqui, né, tem muitas doenças crônicas. E aí, muitas vezes, né, quando você está períodos longos de internação, porque adoecimento crônico acaba trazendo muito isso, longos períodos de internação ou reinternações, enfim. E aí faz com que ele acabe mesmo mantendo essa cronicidade da doença em uma dependência, sabe, ao hospital, assim, né, no sentido de cuidado. É aquela coisa meio dual, de eu estou angustiada e sofrendo por estar aqui, por, enfim, estar rompendo com a minha rotina, né, enfim, mas ao mesmo tempo também, como é que eu vou lidar com essa doença em casa e aos meses, enfim, aí uma certa, né, que faz manter mesmo dentro do hospital. Pensando nisso, né, que não teria cuidados fora do hospital, enfim, são coisas que perpassam muito pela cabeça dos nossos pacientes mesmo. Então aí, letra E estaria correta, certo? 73. A camaradagem entre médico e o enfermo merece plena aprovação. E pode-se admitir que só quem sofre pode ser salvador e guia dos que sofrem também. Mas será possível um verdadeiro domínio espiritual sobre uma potência exercido por uma pessoa que ela própria se conta entre seus escravos? E aí, né, é um trecho aí de um livro, A Montanha Mágica, ou é um livro ou um artigo? Enfim, A Montanha Mágica, não é um livro. Oitava edição, enfim, Tomás Mann. Michel Balint, ao estudar a relação entre o médico e o seu paciente, focou seu trabalho na contratransferência, mais um termo psicanalítico, manifestada pelo médico em relação a ele. A partir do trabalho com um grupo de médicos, ele estabeleceu diversas categorias que dão fundamento à sua teoria. Assinale a opção que apresenta a categoria que melhor traduz o trecho literário acima. Eu vou dar aqui que é uma questão, pelo menos para mim, difícil. É algo que, tipo, eu entendi que, de certa forma, o enunciado vai nos dar essa resposta, mas é bem interpretativo. Você precisa realmente entender o que é que ele está dizendo para a gente, né? E aí a resposta dessa questão é a letra D, o médico como remédio. E aí, né, é um pouquinho disso mesmo que o enunciado está dizendo, né? Esse trecho, né, que é isso que ele quer. Ele quer que a categoria, né, a questão da contratransferência esteja aí melhor traduzida no trecho literário. Ele fala, né, da camaradagem entre o médico e o enfermo, e falando que pode admitir que só quem sofre pode ser salvador e guia dos que sofrem também. Ele está falando do médico, né? E aí, esse médico que cuida ali de quem sofre porque também sofre. Mas será possível um verdadeiro domínio espiritual sobre uma potência exercida por uma pessoa que ela própria se conta
entre os seus escravos, né? Então, ele está trazendo muito no sentido de que o médico vem como esse sujeito, né, que cuida, né, por isso que a letra D, o médico como remédio, né, que é esse cuidado aí, que diante mesmo do sofrimento dele próprio, né, estaria aí ligado a essa, inclusive por isso trazendo processos contratransferenciais, né, por muitas coisas da sua própria história estarem ali interagindo com as questões da história dos pacientes, enfim, mas aí ele enquanto remédio, ele enquanto cuidado, porque ele também sabe o que é aquilo, sabe? Nesse sentido, é isso que o trecho está trazendo pra gente, de uma forma geral. E aí, letra D. As outras não seriam porque não estão trazendo a ideia do enunciado, né? Nomadismo medical na letra A, o conluio do anonimato na letra B, né? São palavras bem difíceis assim, né? A organização da doença na letra C, e na letra E, o oferecimento da doença. Um desses estariam entrando no que está trazendo no enunciado. Então, letra D da questão 73, tá? 74. Freud, boa tarde para quem está chegando agora. Temos, acho que, um tempinho para mais uma questão. Freud apresentou, mais uma de psicanálise. Freud apresentou como regra fundamental da psicanálise a livre associação do paciente. Já Ferenczi defendeu como segunda regra fundamental da psicanálise que quem quer que queira analisar alguém deve ele próprio ser antes analisado. Com a dissecção de muitos psiquismos humanos e, sobretudo, o nosso, saberemos quando e como comunicar algo ao paciente e como agirmos e reagirmos a ele. A isso, o autor chama de tato psicológico. E aqui ele está falando de Ferenczi, né? E esse aqui é uma questão que você tem que saber o que Ferenczi fala. Ferenczi é um psicanalista, certo? E aí ele fala que tato psicológico é empatia, certo? Então, assim, esse aqui é uma questão que você tem que saber o que é que o autor fala. E se você sabe, não tem o que dizer aqui nas outras alternativas, o porquê que elas estão erradas. Porque a letra A é empatia, né? Isso que está sendo trago aqui. Com a dissecção de muitos psiquismos humanos, sobretudo o nosso, saberemos quando e como comunicar algo ao paciente e como agirmos e reagirmos a ele, né? Quando a gente sabe da gente, a gente consegue saber do outro. É um pouquinho disso, né? Que Ferenczi fala de tato psicológico, de traz relação do que ele chama de empatia. E aí é a letra A, tá? Não as outras, porque não são termos, inclusive, de Ferenczi. São termos, né, que vêm aí de Freud. Certo? Isso também poderia ajudar, né? Porque, enfim, tá pedindo um termo, né, ligado a tato psicológico, que é de Ferenczi, então as outras alternativas são todas termos de Freud. Certo? Mas, enfim, mais uma, né, que tem que aí saber de psicanálise. Difícil. Será que dá pra mais essa? Eu penso na hora, porque o Instagram nos corta, mas eu acho que dá pra mais uma. Uma instituição que abrigue crianças e adolescentes tem uma função psicossocial mais ampla, que não deve ser pautada apenas por garantir a sobrevivência do que estão assistidos por ele. É preciso conseguir que esses sujeitos, seja qual for o motivo do abrigamento, possam continuar seu pleno desenvolvimento, inclusive quanto à sua autonomia e resiliência. Boris Cyrulnik, eu acho que é assim que se diz, etólogo, neuropsiquiatra e psicanalista francês, marcou em sua obra Os Patinhos Feios, de 2004, um novo direcionamento conceitual para o termo resiliência. Assinale a opção que o apresenta. Acho que aqui a gente precisa pensar o que é resiliência, certo? O que a gente entende enquanto resiliência, né? E aí é um termo que vem da física, naquela história de que quando você meio que amassa o objeto, ele consegue se recuperar, enfim, é um negócio assim, né? A capacidade mesmo da recuperação, né, original, que um objeto consegue, enfim, né, se reconstruir. Então vem muito nesse sentido, né? A resiliência daquilo que você consegue se reconstruir mesmo diante de uma situação muito difícil que você vivenciou. Certo? Vamos pensar de forma geral nisso, para poder pensar nas alternativas aqui. E aí vamos lá, assinale a opção que o representa o termo resiliência.
Letra A. Uma tessitura feita a partir de um vínculo inconsciente e de um processo de desconstrução de sentido. Vínculo inconsciente, desconstrução de sentido, talvez isso não seja resiliência. Letra B. Um atributo aprendido por meio da vivência pessoal de situações traumáticas em ambientes com privação de liberdade. Veja, isso aqui pode nem estar tão errado. Poderia estar aí a gente pensando, né? É uma coisa que foi aprendida, de situação traumática, não. Só que ele está sendo muito específico nessa letra B, falando que é em ambientes com privação de liberdade. Será que é? Sabe? Sabe aquela história que eu já trouxe aqui? A gente precisa ir para a mais completa, né? Lembrem disso, tá? Vamos tentar ver as outras. Letra C. Um processo de superação, um modo de subjetivação que se dá no encontro com o outro, sendo resultado de fatores pessoais, institucionais e ou do contexto social. Letra C. É a nossa alternativa, de fato, né? Essa coisa da superação, de conseguir, enfim, diante de situações difíceis, conseguir ultrapassar, conseguir, enfim. É daí que vem, né, a questão da resiliência. Um modo de subjetivação, um modo de ser, né? Um modo de ser de forma subjetiva, que se dá no encontro com o outro, nas relações, nas situações, sendo resultado de fatores tanto pessoais, né? São questões a nível pessoal, institucional ou de contexto. Veja que a letra B está falando de uma vivência pessoal, situação traumática, privação de liberdade, está sendo muito específica. E o que o enunciado está nos pedindo, por mais que ele traga uma situação de abrigamento com crianças, enfim, mas ele vem para pedir um direcionamento sobre o tema resiliência. Talvez esse enunciado aqui só estaríamos confundindo. A gente talvez fosse marcar a situação de privação de liberdade pensando no que está sendo dito em relação às instituições. Mas não é isso que o enunciado está dizendo. Ele só trouxe ali uma situação. Mas o que ele pede é o que representa o termo resiliência, de uma forma muito geral. Então, por isso que faz mais sentido a letra C. Mas vamos para as últimas para a gente finalizar, para as outras. Letra D. Um atributo intrínseco existente em determinadas pessoas, como algo inerente à sua personalidade, que se expressa naturalmente, sem levar em conta o aprendizado. E não, né? A resiliência não é uma situação que você nasce com ela. Bom, pelo menos é isso que se dá o termo, tá? Não é inata, é uma construção. Você aprende a partir dos estímulos da vida, etc. É algo que pode ser construído, o processo de resiliência, sabe? Você não nasce com ou sem, não é assim que funciona. Letra E. A capacidade do ser humano de desenvolver habilidades de superação perante situações reais. Ok, tá aqui. Que lhes são adversas, mas que não se constituem como traumas psicológicos. Não, eles podem se constituir como traumas psicológicos, né? Diante de situações traumáticas, enfim. Você conseguir... ele está usando o termo de superação, né? Superar perante as situações adversas, mas pode sim advir de um trauma psicológico, né? Se constituir como um trauma. Então, por isso que não é a letra E. E aí a letra C está bem completinha sobre o termo resiliência, é a nossa alternativa, certo? E aí eu acho que a gente fica aqui, para não sermos cortados pelo Instagram, certo? Por causa do horário, que em uma hora ele encerra a live. E aí a gente parte, a partir da próxima semana, da questão 76. Estamos bem mais perto, né, da finalização mesmo das questões, tá? Então, a partir da semana que vem, a gente parte da questão 76. Certo? É isso, gente. Obrigada. Semana que vem encontro vocês. Semana que vem às 5 horas, tá? Tchau, tchau.